consciência de uma nova dimensão nessa noite. Uma consciência de janelas dos céus abertas nesse lugar, Pai. Consciência de que Jesus veio não apenas para nos levar no céu, mas para trazer a vontade de Deus perfeita aí em cima, sendo feita aqui embaixo. E é o que nós declaramos nessa noite: seja feito aqui na terra conforme é feito nos céus. Seja feito na nossa vida conforme é feito nos céus. Declaramos a excelência e a graça da tua operação celestial na nossa vida, por meio de Cristo Jesus e da obra do Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo durante esse evento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te honramos, nós te damos toda a honra e toda a glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Obrigado, pessoal do Ministério de Música, trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Você pode dar uma salva de palmas para os irmãos aqui do Ministério de Música? Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Pessoal do louvor, irmãos, às vezes está trabalhando enquanto a gente está comendo, viu? Que bênção, eles chegam antes, trabalham muito. Trabalho maravilhoso, grato demais. Quero mais uma vez agradecer pastor Ricardo, pastora Ana pelo convite. Obrigado por nos receber aqui. É todo mundo livre mesmo pela graça, irmãos? Amém. Que bom poder cooperar de alguma forma e estar num dia tão especial. Está num dia tão especial com todos os irmãos aqui. Graças a Deus somos uma família, irmãos. Apesar de existirem placas diferentes, as placas elas nem nos unem nem nos separam. Mas o propósito ele nos une. É diferente, né? Às vezes a gente entra no elevador, irmãos, e está cada um querendo ir para um andar diferente. Está no mesmo lugar, mas não está com o mesmo propósito. Mas graças a Deus, uma vez que nós agarramos a palavra de Deus, somos um em Cristo. Independente de onde você seja. Eu sei que tem até cearense aqui no nosso meio. Eu fico... Você é o cearense? Ai, rapaz, olha aí, eu também sou cearense, coisa boa. Mas eu digo, nós somos de lugares diferentes, igrejas diferentes, histórias diferentes. Mas, irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos unidos num só propósito. E eu posso te traduzir ou trazer para você um abraço da Igreja Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida. Para a gente é uma grande alegria poder contribuir com o que Deus está fazendo aqui e ser tão abençoado como eu tenho sido desde o começo do evento aqui. O cuidado do pastor Ricardo, rapaz, esse homem é um homem de Deus, viu? Obrigado, pastor, somos gratos pela sua vida. Muito obrigado. Ei, som. Agora eu estou falando. Eita. Alô, som, é isso mesmo? O senhor quer trocar mesmo? Outro... Aleluia. Eu vou falando aqui e... o outro estava cortando, né? É por causa do compressor que estava mais forte no outro, eu tenho que falar um pouco mais alto? Ou consegue mexer no... Alô, som? Eu sou o pastor, irmãos, o pastor quer dar pitaco em tudo às vezes também. Peço perdão em nome de Jesus. Mas eu vou desse jeito mesmo, tá dando para vocês me ouvirem bem aí atrás? Então tá melhor, eu vou ficar nesse aqui mesmo. Como eu estava dizendo, você é um homem de Deus, viu, irmãos? Paciente, a gente saiu para tomar um café da manhã juntos para conversar sobre o evento e, na verdade, acabou almoçando antecipadamente. Esse daqui mesmo? Ô, rapaz, Deus lhe pague. Ei, som, amém. Então, que bom, de fato, amém, muito obrigado. Essa é a minha voz, viu? É isso mesmo. Mas, para mim, de fato, é um prazer, irmãos, o tempo de comunhão, de contato que a gente teve. Dá para perceber a honra pela unção, o amor pelo Senhor. A gente se reuniu para conversar sobre o evento e estava falando sobre as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E eu posso te dizer que a gente deve valorizar, irmãos, uma liderança que ama o Senhor, que ama a palavra. E graças a Deus vocês têm um bom pastor, vocês estão sendo bem acompanhados aqui. E se você estiver com o coração bem conectado com o que Deus está fazendo com a sua liderança, eu tenho certeza, você vai provar de níveis mais profundos também. Lá em João, no capítulo 7, o ministro de música, qual é o nome do irmão que estava ministrando música aqui? Rapaz, nome bonito. Década de 80, tem muito Rafael, não sei se é por causa das Tartarugas Ninja, mas é só naquela época, depois mudou o tipo de nome. Mas o irmão Rafael citou João, capítulo 7, e é um texto maravilhoso, irmãos. Talvez para a gente começar, eu tinha pensado em algumas coisas, não sei se vou seguir tudo,
Mas, quanto tempo, pastor, eu tenho? Rapaz, vocês cuidado, vocês não aguentam. Você começar a falar mesmo aqui, e aí depois fica dormindo, não dá certo não. Olha, irmãos, João 7 começa narrando a não aceitação dos irmãos de Jesus pelo ministério dele. De fato, se a gente fosse ler o contexto, tem uma hora que o irmão dele diz assim: rapaz, tu não é operador de milagre? Vamos lá na festa dos tabernáculos agora. Festa dos tabernáculos foi uma das festas instituídas por Deus no Antigo Testamento, através de Moisés, de fato. E a ideia ali, irmãos, era de que aquela festa eles acampassem em barracas durante 7 dias, até o último grande dia da festa, porque aqueles dias relembrariam o tempo em que eles estavam prisioneiros, eles estavam amarrados na terra do Egito, mas o Senhor os livrou daquelas amarras, daquelas barracas, e a festa dos tabernáculos era a celebração do que Deus tinha feito através de Moisés, daquela libertação do povo da prisão lá dos egípcios. E aí, no último grande dia da festa, era normalmente um momento de grande celebração, muita gente se juntava para celebrar o livramento mesmo de Deus. Então era uma festa muito especial. E os irmãos de Jesus estavam prontos para subir para essa festa. Todo mundo cheiroso, tomado banho, ia subir para a festa. E aí de repente um irmão de Jesus chega para ele e diz assim: rapaz, tu não faz muito milagre? Por que tu não vai fazer lá na festa dos tabernáculos? Porque lá está lotado de gente. E se tu é milagroso, como tu parece ser, por que tu não faz na frente de muita gente e não fica fazendo milagre só diante de poucas pessoas? Aquilo ali não era ele incentivando o ministério de Jesus, não. Era ele zombando de Jesus, dizendo assim: se tu é poderoso assim, faz milagre na frente de todo mundo. Deixa eu te falar uma verdade, irmãos. Em um momento, pode parecer que os milagres que Jesus faz são milagres. Às vezes pessoas pensam: ah, meu Deus, por que tem esse negócio de ter que crer para ver milagre? Por que tem que crer para algumas coisas assim? Irmãos, fique tranquilo. Hoje nós provamos da glória do que a Bíblia diz que é Hebreus 6 vai dizer que são poderes do mundo vindouro que estão operando agora. Um dia, toda língua vai confessar. Um dia, todo joelho vai se dobrar. Nem todo joelho que se dobrar no futuro vai receber salvação, não. Porque um dia Jesus vem pessoalmente estabelecer o reino. E aí todo mundo vai ver a sua glória, irmãos. Um dia todo mundo vai estar debaixo daquele que a Bíblia diz que vai reger as nações com cetro de ferro. Ele vai ter autoridade e vai estabelecer o reino. Mas hoje, irmãos, o reino que nós estamos representando talvez não seja um reino visível que todo mundo consegue enxergar, não. Mas a Bíblia disse uma coisa: se você crê, meu irmão, o reino de Deus está vivo dentro de você. Você não precisa ir a um lugar para ver o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse que o reino de Deus não consiste apenas em palavras. Sim, o reino de Deus, ele é manifesto por meio da pregação do Evangelho. Mas uma vez que a pregação do Evangelho é escutada, esse Evangelho, esse reino não é manifesto só em palavras, mas manifesto em poder também. Mas vamos lá, pouca gente. Vão lá. Jesus disse: não, eu não vou. E a Bíblia diz que ele ficou pensando, ele ficou ali cogitando se iria ou não. O próximo texto vai dizer que ele foi, mas foi em segredo. E aí, dentro desse ritual do último dia da festa dos tabernáculos, eles começavam a rodear aquele lugar e a recitar uma parte do Halel, alguns salmos ali, depois do Salmo 112, se não me engano, até o 118 ou 119, acho que 118. Eles vão citando aqueles salmos e vão cantando. E depois que eles terminam de fazer isso, 7 vezes, vem o sacerdote, pega uma grande jarra, uma jarra dourada, e ele vai lá no tanque de Siloé. Eles nem sabem, irmãos, do que tudo isso representa, ou não sabiam. Mas Siloé significa o enviado. E alguém pegava aquela jarra, enchia a jarra d'água e saía derramando aquela água pelas escadarias. Até então, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas tinha os fariseus, que era pior ainda. Além de não acreditar, eles estavam naquela festa e eles estavam, irmãos, com sangue na boca para prender Jesus. A vontade deles era colocar Jesus no cárcere. E Jesus estava lá, irmãos, mais ou menos, ele estava no meio deles. Mas ele não queria fazer um grande alvoroço. Ele não podia se manifestar ou não queria se manifestar publicamente até então. Mas quando o sacerdote pegou, é o momento mais alto da festa. Todo mundo estava lá para esperar aquele momento específico. O sacerdote vai lá, pega a água que trouxeram do tanque de Siloé e vai derramar nas escadarias. Aquela água
representava o suprimento de Deus para o povo de Israel, quando eles estavam com sede, e no meio do deserto, Deus disse para Moisés, vai lá e fala com a rocha. Ele fala com a rocha, e a água começa a brotar daquela rocha. Primeiro ele bate, depois ele bate de novo, Deus repreende ele, mas ele fala e a água sai daquela rocha, representando Cristo, apontando para Cristo. Quando a água, irmãos, começa a ser derramada, e a água dentro de uma jarra é uma quantidade pequena, todo mundo calado, como vocês estão aqui olhando para mim. O Jesus que estava quietinho na dele, porque muita gente estava perseguindo e tinha gente querendo prendê-lo. Fique em pé e diz assim: se alguém tem sede dessa água, venha até mim e beba. Teve água lá no Antigo Testamento, mas aquela água apontava para mim, Jesus estava dizendo. A sede de vocês, de verdade, quem pode matar sou eu. Ele já tinha tido, irmãos, aquela conversa com a mulher samaritana, quando aquela mulher disse, o senhor quer água? Ele disse, mulher, eu não quero da tua água não, mas se tu beber da água que eu tenho para dar, essa água vai se tornar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é, irmãos, se você colocar a eletricidade numa parte da água, se você estiver dentro de um açude, você pode se eletrocutar, porque a energia dentro da água, ela se propaga com uma rapidez muito grande, ela está por lá, ela está presente. O que Jesus falava, quando ele estava apontando para a fonte, ele estava dizendo, mulher, eu vim, e quem beber da água que eu der, vai ter uma conexão direta, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não estão aqui, irmãos? A Bíblia disse lá em João no capítulo 17 que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e ao teu filho que tu enviaste. 1 João capítulo 5, do versículo 12 em diante, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E a vida eterna é esta, irmãos, que creiam que ele é o Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, vida eterna você não vai ter quando morrer. As pessoas pensam que vida eterna é algo que você vai alcançar depois que você esticar as pernas que for para o caixão. Não, irmãos? Vida eterna não é o futuro. Vida eterna é agora. O que as pessoas acham que é vida eterna é o que na verdade eles pensam é viver para sempre. Mas vida eterna é muito mais do que viver para sempre. Viver para sempre todo mundo vai, irmãos. Mas uma vez que a gente crê em Jesus, o irmão William Berkeley era um comentarista bíblico, um grande estudioso, ele disse, vida eterna é uma injeção de uma substância divina no reino do tempo. É Deus concedendo um pouco da vida dele, que está lá na eternidade. E agora, irmãos, ele libera para que essa vida eterna venha habitar no meu espírito. Fonte que jorra para a vida eterna. Como essa fonte continua jorrando, o que tem na vida eterna agora toca a minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida eterna, a ênfase dessa expressão, vida eterna, não está na parte eterna, está na questão da vida. Quando ele fala vida eterna ali, é zoe eterno. Zoe eternamente, a vida de Deus de forma eterna. A gente fica surpreso com a eternidade, mas mais surpreso do que com a eternidade, você tem que estar com a qualidade da vida que Jesus veio trazer para você. A ênfase não é só o fato dela não acabar, a ênfase é a mesma vida que Deus tem lá no trono, agora passou a ser a vida que eu tenho aqui. Uma vez que eu creio em Jesus, a vida de Deus está no meu espírito, o meu espírito está encharcado dessa substância que Deus tem lá no trono dele, que muda completamente a forma como a gente vive. Mas tudo isso, irmão, está baseado no conhecimento e na fé em Jesus. Agora, uma coisa é ter a experiência de uma fonte jorrando. É uma experiência maravilhosa, transformadora, e sem ela, irmãos, nada mais faz sentido. Mas uma vez que eu conheço Jesus e que eu creio nele, e que eu tenho uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus está falando agora de uma experiência mais profunda. Que experiência é essa? Ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior não vai fluir só uma fonte, não. Vai começar como uma fonte, mas de repente vão ser rios e rios de água viva.
Louvado seja Deus. E o próximo versículo, João vai dizer: e isto dizia com respeito ao Espírito que haveriam de receber todos aqueles que nele crescem. Falo isso porque o Espírito até então não tinha sido dado. Mas Jesus subiu, irmãos, no meio daquela festa e disse: está com sede, venha para mim e beba. Está com sede, venha para mim e beba. Deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. Tem que estar com sede. Algumas pessoas estavam conversando com o pastor, algumas pessoas, irmãos, elas subestimam o que o Espírito de Deus quer fazer nesses últimos dias. Mas eu vou te dizer, irmãos, a gente não vai ver em todo lugar, a gente não vai ver com todo mundo. Porque existem aqueles que desprezam. E quem despreza, irmãos, não vai provar. Se você for ler Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 23, o escritor vai dizer assim: olha, saiba de uma coisa, se alguém tiver sede, eu vou derramar sobre essa pessoa o meu espírito, para que ela saiba as minhas palavras. Agora ele continua dizendo uma coisa: se não me honrar e não der ouvidos à minha voz, saiba de uma coisa, eu vou ver o dia da calamidade dessa pessoa, e nessa calamidade eu não vou ter o que fazer, eu não vou ter como agir, eu não vou ter como me manifestar. Mas quem me der ouvidos, ele termina Provérbios 1 dizendo isso, vai estar salvo. Em outras palavras, o Espírito Santo viria, irmãos, para nos revelar as palavras de Deus. Mas tem que ter sede e tem que deixar ele falar, tem que dar ouvidos àquilo que ele veio para dizer. Irmãos, o Espírito Santo, Jesus estava falando aqui, quem crê em mim vai receber o Espírito Santo. Jesus estava dizendo isso. E ele vai ser rios de vida jorrando de dentro de você. Você não vai precisar mais ir atrás de um rio com água. Dentro de você, do seu interior, vão fluir esses rios. Você vai ser participante do que vai acontecer. Rios, irmãos, fala sobre uma espécie de ímpeto e uma quantidade que vai trazer. Irmãos, talvez a gente imagina diferente, porque a nossa realidade é diferente. Mas Israel era um lugar extremamente seco. Eles estavam acostumados com desertos de verdade, onde nada florescia. Agora, aquela terra de Israel, quando a água começa a operar, eu tive sobrevoando a cidade de Petrolina, eu nunca esqueci daquilo. É impressionante você ver seca por causa do sertão, alto sertão, seca demais. Mas quando vai chegando perto do Rio São Francisco, muda completamente a paisagem. Especialmente naqueles lugares que eles estão plantando uvas. Imagina, irmãos, no deserto, no Nordeste, a gente tem uvas de melhor qualidade, talvez, eu não vou estar sendo transmitido, para não ter briga com os irmãos do Rio Grande do Sul, daquela galera lá que planta uva. Irmãos, provavelmente as uvas que a gente tem em Petrolina são uvas de melhor qualidade do que as que são conhecidas do sul do Brasil. Porque o solo é bom, mas ele precisa estar irrigado. E lá em Petrolina você vê de longe aqueles quadrados, irmãos, tudo seco em volta. Mas aquele quadrado que tem a irrigação está cheio de vida. Vou dizer, irmãos, a gente está vivendo dias onde tem pessoas aí num alto nível de ateísmo e de ideias confusas e do que o diabo está fazendo. E às vezes tem crítico com medo, assim, dizendo: pastor, o senhor está vendo o que o diabo está fazendo? Eu estou, irmãos, mas eu estou vendo também o que Deus está fazendo. Porque por causa do Espírito Santo, existe uma vida sendo compartilhada. Pode ser que caia 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido com isso não. Porque dentro de você, Romanos no capítulo 8, no versículo 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quantos aqui são de Deus, irmãos? Quantos aqui são de Cristo? Então o Espírito Santo está dentro de você, irrigando essa vida. De dentro do seu interior já existe. E Romanos 8, 11 vai dizer que é esse Espírito de vida que vai garantir saúde para o seu corpo. Ele diz que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará. É a palavra grega zoeposeu, significa derramar vida. Lembra daquele exemplo do sacerdote derramando água sobre aquela escadaria? Ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo vai pegar uma jarra que não tem limite e vai começar a derramar tanta vida quanto seja necessário para o seu corpo. Ah, pastor, mas o meu corpo não está totalmente saudável. O Espírito Santo está derramando tanta vida quanto seja necessário. O nosso trabalho é crer em Jesus, e o Espírito Santo vai fazer o que a gente não pode fazer. Ele vai trazer o sistema de irrigação do céu e vai fazer com que em você comece a florescer todo o poder necessário
Porque a gente, irmãos, ainda está no mundo, mas nós não somos do mundo, a nossa ligação não é com esse mundo, a nossa fonte é eterna. Bom, isso são boas notícias. A gente precisa viver com a consciência de que nós cremos em Jesus, e o que a gente deve ter de expectativa é que esse rio vai estar fluindo. Agora, uma coisa interessante sobre o Espírito Santo. Não vou citar tudo não, irmãos, tem tanta coisa que a gente podia falar a respeito disso. Mas leia João capítulos 14, 15 e 16. O último grande ensinamento de Jesus foi a respeito do Espírito Santo. O tema foi sobre o Espírito Santo. Sabe que a última coisa que você diz para o seu filho antes de sair de casa, normalmente é a coisa mais importante. Se você está para sair de um lugar, provavelmente o último conselho que você vai dar, irmão, você não vai falar bobagem, você não vai falar qualquer coisa, você vai dizer o que é mais importante. Jesus estava para sair e deixar os discípulos completarem a missão que ele tinha vindo fazer, irmãos. E Jesus não veio fazer qualquer missão, ele veio dar a sua vida para que a igreja fosse instituída. E aí Jesus tinha 12 irmãos de uma qualidade muito questionável, discípulos que erraram, gente que mentiu no meio, gente que negou Jesus, um que não se dava com o outro. Ele tinha um publicano, irmãos, alguém que era cobrador de impostos, e um zelote, que era a galera que estava pronta para matar os cobradores de impostos. Então, eventualmente, estava um discípulo conversando e outro relembrando: rapaz, em outra época eu meti a faca no pescoço de um cabra desse, ligeiro demais. E Jesus no meio deles, apaziguando, ensinando, dizendo: vocês vão andar juntos. Sabe por quê? Quando a gente nasce de novo, irmãos. Minha avó, ela tinha uma expressão interessante. Ela chegava para alguém, olhava assim e dizia: meu espírito não se deu com o espírito daquela pessoa. Ela estava dizendo assim: a gente tem alguma coisa diferente. Irmãos, pode ser que a gente tinha uma coisa diferente, mas quando a gente nasce de novo, a Bíblia diz que nós somos batizados em um só espírito. Mas Jesus olhava, irmãos, para os 12, e eu quero só te tranquilizar sobre isso, porque às vezes a gente tem muita consciência das faltas próprias, a gente tem muita consciência do que a gente não consegue fazer, muita consciência das nossas limitações, e graças a Deus por isso também, porque senão a gente ia ter um pensamento muito superior a nosso respeito, e a Bíblia diz em Romanos 12, 3, que a gente não deve pensar além do que convém, mas a gente deve pensar de acordo com a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Existe uma medida justa para que você pense sobre você mesmo. Agora, olha isso, irmãos, guarda isso no seu coração. Quando Jesus estava ensinando, não era Jesus ensinando e os discípulos anotando o que Jesus estava dizendo. Os evangelhos não é o registro do que os discípulos iam acompanhando o que acontecia, não. Os evangelhos foram escritos depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus. A gente tem o primeiro, se não me engano, na casa dos 30 e poucos anos, na verdade um pouco mais, se não me engano 60 e poucos anos, depois que Jesus foi embora, o primeiro evangelho foi escrito. E alguém vai dizer: vixe, como é que eles lembraram isso tudo? Irmãos, Jesus não confiou os evangelhos à memória dos discípulos. Jesus não confiou o evangelho à inteligência dos discípulos. Jesus não confiou à igreja, irmãos, a Pedro, como algumas pessoas afirmam de forma sem sentido. Jesus não disse que Pedro era a pedra fundamental da igreja. Ele disse que Pedro era um pedacinho ré de pedra. Mas sobre a revelação de que ele era o Cristo, a igreja seria estabelecida. Eu não quero me delongar aqui não, irmãos. Eu até gosto de falar muito sobre o Espírito Santo. Mas olha uma coisa, Jesus estava dizendo: vocês aí que vão ficar, eu estou subindo, eu estou indo embora, mas é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, eu vou mandar o Consolador. Se eu não for, vocês até vão ter uma fonte. A fonte é pequena, a fonte é limitada, a fonte vai jorrar para a vida eterna, vai ser a tua conexão com o céu. Mas se eu for, eu vou derramar sobre vocês a promessa do meu Pai. Lembra do sacerdote derramando água? Era um pouquinho de água dentro de uma jarra. Ele disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Jesus não foi embora confiando nos discípulos. Ele foi embora confiando no Espírito Santo.
É por isso que quando ele disse, olha, eu fui e eu não deixei vocês órfãos. Eu não estou deixando a casa sozinha com um menino pequeno. Eu estou deixando alguém confiável, alguém que estava no dia que Deus sentou na mesa e disse assim, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Vamos começar a organizar os propósitos. Vamos começar a pensar sobre os meus filhos. Irmãos, Deus não foi criando filho e depois pensando no que ia fazer. Houve um dia que Deus pensou no teu propósito, no que Ele queria que você fizesse. Ele disse, meu filho Rafael é perfeito para esse propósito. Minha filha Bianca é perfeita para esse propósito. Meu filho Ricardo é perfeito para esse propósito. A gente vai organizando o propósito e colocando as pessoas. Antes que o mundo existisse, antes que houvesse começo, Deus já sabia o que iria fazer com você. O Espírito Santo estava lá naquele dia, irmãos. Do céu. Se às vezes a gente falar com pessoas de mais idade já é bom, irmãos. Eu gosto de sentar com meu avô, mais de 80 anos. Ele vai falar umas coisas que às vezes eu não entendo, irmãos. Um nome da época dele, coisas que ele viveu, que eu não entendo. Mas, irmãos, de vez em quando sai uma pepita que eu digo, rapaz, como é que o vovô pensa um negócio desse? O vovô é inteligente. 80 e tantos anos, ele é muito engraçado. Às vezes eu sento e fico rindo das histórias dele, mas ouvindo e penso, quanta sabedoria, rapaz. Quando eu era mais novo, eu era besta e não entendia isso. Se meu avô sabe de alguma coisa, irmãos, imagina o Espírito Santo. Ele estava aqui há muito tempo, ele conversou com Deus, ele sabe. 1 Coríntios no capítulo 2, diz que o Espírito foi enviado para nos ensinar todas as coisas que Deus já nos deu gratuitamente. E a gente cita aquele texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E a gente acha lindo pensando isso, quer dizer, ah meu Deus, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém nunca. Mas a Bíblia diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Se é bom cantar que nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem desceu em coração humano, é bom cantar, e cante, não tem problema não. Mas cante a outra parte. Deus me revelou pelo Espírito Santo. Esse conhecimento está no Espírito. Jesus chamou o Espírito de Paracleto. E Paracleto é uma palavra grega, consolador, mas essa palavra Paracleto, ela tem várias ideias transmitidas. E uma delas, eu não vou falar sobre todo, não é um culto de ensino aqui, não, eu já estou terminando a palavra. O Paracleto, irmãos, uma das funções do Paracleto, ou uma das características do Paracleto, é alguém que fica do lado, é alguém que veio para ensinar. Imagina mais ou menos como alguém está num julgamento ou num tribunal, e você tem um advogado do lado, mas se aquela pessoa quiser falar e não deixar o advogado falar, ela pode. Ela pode puxar a palavra, ela tem autonomia. Agora ela vai responder com os atos, porque talvez ela não entenda tudo da lei. O advogado conhece. Quando Jesus foi à direita de Deus, irmãos, ele foi para ser o advogado, o nosso advogado junto ao Pai. Mas ele enviou o Espírito Santo para ser o advogado do nosso lado, que vai nos ensinar o que a gente não sabe. Jesus nos confiou aos cuidados do Espírito Santo. Lembra daquela parábola do semeador, do bom samaritano? A Bíblia diz que um homem caiu na mão de vários salteadores, que assaltaram aquele rapaz e deixaram ele, a Bíblia diz, meio morto. Foi exatamente o que o diabo fez com a humanidade lá no jardim do Éden. Pegou Adão, irmãos, que era a imagem e semelhança de Deus, e deixou o bicho meio morto. Meio vivo, mas meio morto. Vivo fisicamente, mas separado da vida de Deus. E a Bíblia diz que ele passou por ali um sacerdote, passou por ali um levita, e não conseguiram ajudar aquele homem. Não conseguiram resolver o problema dele. Sabe por quê, irmãos? A lei não podia resolver o problema do homem. A lei mostrava para o homem que ele era um pecador, mas a lei não conseguia resolver o problema. Mas chegou o bom samaritano. Antes de Jesus falar a parábola, um jovem chegou para ele e fez uma pergunta assim: o que é que eu vou fazer para dar a vida eterna? Essa era a pergunta. E a outra pergunta foi: quem é o meu próximo? A parábola foi para responder isso: como receber vida eterna e quem é o meu próximo. Chega o bom samaritano, vê o homem naquela condição. O bom samaritano foi Jesus. Diz que o bom samaritano vai lá, levanta aquele homem que estava caído no meio do caminho, coloca ele sobre um animal e leva até a hospedaria. Irmãos, essa é a representação de Jesus. Ok? Jesus nos salvou. Ele nos colocou numa nova posição. Ele nos tirou daquele lugar que a gente estava
e nos colocou em uma posição que Ele mesmo conquistou para nós. E nos levou para a hospedaria. A hospedaria é a igreja. A Bíblia diz que Ele falou assim: na hospedaria vão tratar você. Eu te dizer uma coisa, irmãos, a igreja local é o lugar onde Deus vai tratar você. Vai cortar o que tem que ser cortado e vai fazer frutificar o que deve frutificar. Dê graças a Deus pela liderança local da sua igreja, viu? Especialmente quando seu pastor lhe der não. Eita, glória a Deus! Era hora da festa todinha ser agora. A igreja local é o lugar onde Deus vai tratar, irmãos, muita coisa na nossa vida. Agora, uma coisa interessante. Diz que o bom samaritano chegou para o hoteleiro, para o... Como é o nome? O cara que cuida... Hospedeiro. Hóspede e hospedeiro, isso mesmo. Chegou para o hospedeiro e disse assim, está aqui o que é necessário para a estadia dele. E deu para ele 2 denários. E disse, se faltar alguma coisa, se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago. Pergunta, quem era o hospedeiro? Irmãos, o Espírito Santo. Jesus fez por nós o que a gente não podia fazer. Ele pagou o preço. 2 denários era o que representava 2 dias de trabalho. Pedro diz que 1 ano para Deus é como 1000 dias. Várias profecias apontam para o fato de que nós estamos vivendo, irmãos, os 2000 anos de igreja. Já Jesus vai voltar. A gente não vai ficar na hospedaria para sempre, não. Ele prometeu que voltaria. E ele disse, na minha volta, eu vou acertar todas as contas. Hoje perseguem a gente, hoje falam da gente, muita coisa ninguém entende. Irmãos, vai chegar o dia das contas serem acertadas. Mas o que eu quero que você note, ele nos colocou numa hospedaria, é o período da igreja, mas ele nos confiou a pessoa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse nos ensinar todas as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 20, versículo 27, ele diz que a unção nos ensina todas as coisas. Em outras palavras, tem muita coisa que Deus quer te falar de forma direta, por meio desse Espírito, que nos ensina, nos consola, nos conforta. Agora, uma coisa sobre o Espírito Santo. Paracleto é aquele que está a palavra grega ali é em stand-by, é a melhor palavra. Sabe quando você tem, irmãos, um aparelho que está em stand-by, ele está ali, mas ele não está ativo. A gente tem hoje, bem conhecida, a Alexa. Já viu aquela caixinha de som? Ela está ali, ela está ligada na eletricidade, ela está conectada no Wi-Fi, mas ela fica apagada. Agora, quando alguém chega e fala Alexa, aí ela acorda. Ela diz, opa, diga aí. Minha filha, irmão, chega em casa já, diz, Alexa, toque Frozen, let it go, let it go, let it go. A Alexa já entende. A Alexa entende melhor minha filha do que a minha esposa. Mas o fato é que ela aprendeu, mas não chega e fica indignada às vezes. Ela fala e a bicha não escuta. Mas a minha filha fala com autoridade, 2 anos. Já chega e fala com autoridade. Agora o que eu quero que você note. A caixa está lá, mas está em stand-by. É possível, irmãos, que o Espírito Santo, ele esteja pairando sobre áreas da nossa vida que ele gostaria de agir. Mas ele não vai falar. Ele não vai fazer. A menos que a gente ative essa obra. A menos que a gente creia. Lembra que quando Jesus disse que os rios iriam fluir, mas os rios iriam fluir para aquele que crê em mim. Aí está lá, irmãos, os crentes sofrendo o pão que Satanás amassou. Apanhando e o Espírito Santo assim, do lado, irmão. Vai dizer alguma coisa, vai me deixar agir, vai me deixar te ensinar o que você precisa saber. Não, enquanto a gente estiver, irmãos, agindo, ele não vai agir. Ele é um perfeito cavalheiro, assim como Jesus era. Quantos estão aqui, irmãos? Lucas capítulo 5, versículo 17. Diz que Jesus estava ensinando e a casa estava cheia de fariseus e doutores da lei. Só gente da mais alta categoria lá para Israel. Jesus estava lá, Jesus estava ensinando, a casa estava cheia de fariseu.
mestre da lei, saduceu. E a Bíblia diz, e o poder do Espírito estava ali para curar. A Bíblia King James, ela diz assim, e o poder do Espírito estava ali para curá-los. Eu quero que você pense, irmãos, é possível o poder do Espírito Santo estar disponível num lugar e ainda assim uma pessoa não receber. É possível uma pessoa ter vindo para esse evento, voltar para casa, irmãos, como se nada tivesse acontecido. É possível. É possível uma pessoa voltar para casa ainda pior, se ela tiver com o coração errado. Eu lembro de uma mulher que chegou para o pastor Bud e disse assim, pastor Bud, eu estou sofrendo muito, ore para Deus me abençoar. Ele disse, irmã, ele está fazendo o melhor que ele consegue contigo, mas enquanto tu não ajudar, não tem como. Quantos entenderam o que eu estou falando aqui? Deus está tentando te ajudar o melhor que ele consegue. Mas se você mantiver a porta fechada, João, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz que ele está fazendo o que, irmãos? Não é interessante que aquele texto não foi escrito para incrédulo, foi escrito para a igreja? Pesado, né, irmão? Era para ter chamado outro pregador, mas eu vou falar o que está no meu coração. Ele diz que Jesus está... que alguém que já nasceu de novo. É possível, irmãos, fechar algumas portas para Jesus no coração. Que tal abrir a porta? Ele disse, eu vou entrar lá e a gente vai cear. Sabe o que é cear? É Deus sentar com você e você comer de toda a provisão que Ele preparou para você. Se a porta estiver fechada... Agora, o poder do Espírito estava ali para curar. O poder do Espírito é uma substância mesmo. O Espírito Santo está aqui hoje à noite. Tem muita coisa que pode acontecer nesse lugar. Muita coisa. O poder de Deus estava ali para curar. No entanto, nenhum deles foi curado. Assim como tinha muita gente no meio da multidão, no dia que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Mas nem todo mundo recebeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, versículos abaixo diz que tinha um paralítico que desceu do telhado, irmãos. Abrir não tinha como entrar lá. Mas aqueles homens amigos dele disseram, a gente vai abrir o telhado, tu vai descer de cima. Irmão, só ia quem estava crendo, viu? Um rapel desse pode sair caro, irmãos. Aquele homem podia terminar morto naquela história. Mas ele disse, eu faço qualquer coisa para entrar naquele ambiente onde o poder está operando. Ele sozinho foi curado. E o poder que estava presente para curar os fariseus não pôde operar. Irmãos, estão aqui? Por causa da atitude deles. Falando sobre o poder do Espírito Santo, uma vez Jesus foi orar por um homem, impôs as mãos nele, ele era cego. E o que aconteceu depois que Jesus impôs as mãos e o poder começou a operar? Ele continuou cego. Jesus impôs as mãos nele uma outra vez. Deixa eu te dizer, irmãos, tem coisas na nossa vida e áreas na nossa vida, não é que Deus não consegue liberar, não. É que a gente não consegue absorver completamente. E a gente precisa de novas doses, novas dosagens. Não é que não está operando, é que começou a operar. Tem duas palavras no Novo Testamento sobre cura. Tem várias, tem sozo, tem várias. Mas tem duas que me chamam muita atenção. Uma delas é terapeu e a outra é iaomai. A palavra iaomai era a palavra que era usada até para alguns médicos da época. Quando alguém dizia eu vou no médico, eles diziam eu vou no iaomai. E iaomai dá a ideia de uma cura que é progressiva, ou alguma coisa que começa a acontecer e você precisa deixar aquilo operando em você. Presta atenção que eu estou falando sobre o Espírito Santo. Cura é um exemplo para te ajudar a entender o que o Espírito Santo quer fazer com você em todas as áreas da sua vida.
E a Almai era um poder que era recebido e que ele progressivamente iria reverter determinadas condições. Mas tinha a palavra terapeu. Essa palavra terapeu é de onde vem a palavra terapia. E dá a ideia de que um comando era dado. E à medida que uma pessoa respondia ao comando dado, um poder iria entrar em operação de forma instantânea, trazendo restauração completa. Deus dizia, faz uma coisa, o cara fazia, cura se manifestava. Mas nem todas as vezes era dessa forma. Algumas vezes, o Espírito Santo iria inspirar. Jesus operou dessa forma. Progressivamente. Por exemplo, quando os leprosos entraram na presença de Jesus. Eles entraram leprosos e saíram leprosos. Eles entraram leprosos e saíram leprosos, do mesmo jeito que eram. Agora, enquanto eles obedeciam a palavra de Jesus, a Bíblia diz assim, e indo eles foram curados. No grego ainda dá uma ideia mais clara, de que progressivamente, enquanto eles estavam indo, o poder que estava em operação, permanecia revertendo as condições que eles estavam experimentando no corpo deles. Vamos lá. Irmãos, quantos aqui já nasceram de novo? O Espírito Santo está dentro de você. Ele habita dentro de você. Mas irmãos, deixa eu te falar. Existem coisas que não vão acontecer enquanto a gente não permitir. Primeira coisa. É possível me fechar para a operação do poder do Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo. Eu vou te dizer mais, irmãos. Às vezes a gente imagina que raiva ou ira que alguém possa ter é o pior sentimento em relação a uma pessoa. Mas não é, irmãos. Tem um que eu acho que é pior do que a ira, que é a indiferença. A ira dá a ideia de que pode ser revertida. Mas a indiferença, irmãos, elimina, destrói um relacionamento por completo. Tem alguns crentes, irmãos, que talvez sejam completamente indiferentes ao poder do Espírito Santo. E hoje à noite é uma noite para a gente te ajudar, a gente quer te ajudar. Deus quer te conceder experiências diferentes hoje, durante esses dias, durante esse evento inteiro. Coisas novas podem acontecer. Agora, é possível coisas terem começado a acontecer. Irmãos, quando Jesus estava para subir, eu já estou finalizando, viu? Pode ficar tranquilo. Vai dar certo. Quando o Espírito Santo, irmãos, Jesus disse, olha, ele vai vir. Agora, esse Espírito que vai vir, ele já habita entre vocês. Amém? Os discípulos ouviram isso e disseram, como é? Eu não entendo como é. Ele está habitando entre nós. Ele disse, vocês já o conhecem. Irmãos, imagina Jesus chegar aqui para o irmão, como é teu nome? Hamilton? Chega a dizer assim, Hamilton, tu conhece Marcos Alberto? Conhece, cara. Conhece Marcos Alberto? Não conhece, não? Conhece, cara. Conhece? Conhece ou não conhece? Marcos Alberto. Ele está melhor do que alguns discípulos, viu, irmãos? Jesus chega para os discípulos e diz, sabe o Espírito Santo? Esse que habita entre vocês, ele vai vir morar dentro de vocês. Os discípulos, ele está por aqui, é? A operação do Espírito Santo, irmãos, ela não vai ser muito barulhenta pelo lado de fora, não. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, sobre um testificar do Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Tem coisa que você vai conseguir ouvir mesmo no meio do barulho. Mas tem coisas que você vai precisar aquietar para perceber o que está acontecendo. Então aqui, irmãos, tem ambientes tão quietos que você pode ficar que você começa a perceber as batidas do seu coração. Já notou isso? Tem coisas que Deus já começou a fazer que talvez você não esteja notando, mas começaram a acontecer. E Deus quer que essas coisas tenham continuidade.
Mas pode ser que hoje à noite alguém precise receber uma medida nova desse poder. É interessante porque apesar de tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, eu não vou falar tudo, nem Lucas 4, lê Lucas 4, você vai ver, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito, Jesus andou no poder do Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito, Jesus foi ungido pelo Espírito, num capítulo só. Aí, a dependência de Jesus da obra do Espírito Santo. Louvado seja Deus por tudo isso. Muita coisa Ele quer fazer. Agora, Efésios, no capítulo 5, Paulo vai dizer para a igreja: ei, irmãos, não se embriague com vinho no qual há dissolução ou devassidão, ou alimentação da sua carne. Jesus, quando estava falando com os discípulos, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 18, ele disse assim: gente, cuidado, para que os cuidados da vida, cuidado para que as obras da carne, bebedice, orgias e coisas desse mundo não pesem sobre o teu coração de forma que vocês não percebam que aquele dia está chegando. Não deixe o teu coração sobrecarregado da carne. Irmãos, tem muitas pessoas que estão sonolentas. Já viu quando você come demais tende a ficar sonolento? Deixa eu te falar algo, irmãos. Está na hora da igreja despertar de um sono. Paulo vai dizer exatamente isso. Ei, desperta de entre os mortos. Ele não disse que essas pessoas estavam mortas. Ele disse que essas pessoas estavam dormindo no meio dos mortos. Vivendo como o mundo vive, irmãos, é dormir no meio dos mortos. Mas ele disse, olha, não se embriague com vinho no qual há dissolução. Abrindo um parêntese aqui, a Bíblia tem mais conselhos para não se meter com vinho do que para tomá-lo livremente. Agora olha o que ele vai dizer. Do mesmo jeito que o vinho vai conduzir à dissolução, ficar cheio do Espírito vai te conduzir a uma outra realidade. É por isso que Gálatas 5 vai deixar bem oposto o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Quer andar no fruto do Espírito? Fique cheio do Espírito Santo e vai ser muito mais fácil para você. Quer andar na obra da carne? Alimenta a sua carne. São duas coisas diferentes. Não dá para ficar cheio da carne e cheio do Espírito. Resultado de tudo isso, irmãos, depois de falar tudo isso sobre o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito uma vez, o batismo no Espírito Santo, o Espírito vindo sobre alguém, tendo os rios fluindo de dentro de você. Mas, irmãos, orar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, não pode ser uma experiência na vida e nunca mais. A Bíblia fala que você precisa ficar cheio novamente. Você é cheio uma vez, mas existem vários reenchimentos do poder. Novas medidas de poder que vão entrar em operação, à medida que você fica cheio novamente do Espírito Santo. Tem pessoas que se acostumaram com a experiência que eles tiveram 25 anos atrás, num culto que aconteceu no meio do mato, que foi maravilhoso. Ah, pastor, eu subi naquele monte, naquele dia o poder de Deus me tocou. Rapaz, foi uma coisa extraordinária, eu fui cheio do Espírito Santo. Ei, irmãos, o enchimento passado não garante sucesso na vida hoje. Um crente precisa estar cheio do Espírito Santo todo dia, irmãos. Há uma nova medida do Espírito, à medida que a gente se enche. Cheio do Espírito Santo, a grama vai estar mais verde, o céu mais azul e a nuvem mais branca. Cheio do Espírito Santo, você vai encontrar o mesmo problema, mas você vai ter uma perspectiva dele completamente diferente. Eu conheço, irmãos, quando pessoas vêm falar para mim que então, pastor, está muito pesado, está muito difícil, eu não consigo mais fazer nada. Irmãos, esse é o discurso de quem não está cheio do Espírito Santo. Talvez uma medida de poder estava ali, mas ela foi ignorada. Hora de ficar cheio de novo, bonitão. Irmãos, eu vou ser honesto com você. Teve momentos na vida, na minha vida, mesmo trabalhando no ministério, tempo integral, e especialmente por causa disso. Chegou num ponto de pressão tão grande que eu disse, meu Deus, eu não aguento mais, o que é que eu tenho que fazer? Deus disse, ou você vai tratar a sua mente em algum lugar, ou você fica cheio do Espírito. Do jeito que está, não vai dar mesmo não. Sabia que andar, irmãos, com um tanque de um carro na reserva, tende a sujar os bicos de gasolina do carro, porque está cheio de coisa que não presta. É por isso que é sempre bom andar com um tanque cheio. Vai preservar a vida útil do teu carro. E se um dia você precisar fazer uma viagem longa, você não vai ter que parar para abastecer, já está cheio.
Mas alguns crentes não, pastor, bota 10 conto aqui de unção aqui nesse culto, para eu sair daqui e vencer o diabo. 10 conto não enche nada, meu irmão. 10 conto é um litro de gasolina quase. Rapaz, que tal ficar cheio do Espírito até transbordar? Andar com seus níveis sempre altos, irmãos. Mais uma vez, não, então vou orar para Deus me encher. Eu sei que num certo sentido é Deus que libera o Espírito para você ser cheio. Mas Paulo disse, enchei-vos do Espírito Santo. Quem se enche é você. Agora eu vou te dizer uma nova realidade. Aqui eu terminei minha introdução. Irmãos, uma vida cheia do Espírito. Irmãos, uma vida cheia do Espírito. Pessoas acham que a gente está querendo, pastor, isso é um super crente. Não, irmãos, é um super Espírito Santo. Ele é tudo o que eu preciso para viver a minha vida em paz, alegria. Irmãos, sabe o fruto do Espírito? É tudo consequência da habitação desse Espírito no meu Espírito. E quando eu fico cheio do Espírito Santo, eu vou ficando... Irmãos, uma vez um irmão foi me buscar. Lá eu morava em Campina Grande. E ele ia me levar até Maceió. E ele chegou lá, irmãos, com um carro, a gente ia lá começando a conversar, e eu, motorista, eu gosto de dirigir, fiquei olhando para o painel do carro, e eu vi que a luz da reserva estava acesa. Eu, sem querer, constrangei o irmão que foi me buscar, eu disse, vamos parar ali num posto, que a gente conversa um negócio. Aí ele parou no posto, eu disse, não, eu vou comprar ali um picolé. Fui comprar um picolé, e depois eu cheguei para ele e disse, vamos botar uma gasolinazinha aqui, vou deixar que eu acerte. Ele disse, não, pastor, fique tranquilo, está tudo certo, aqui é gás natural. Tá bom. Tem certeza que está tudo certo? Ele disse, tem, pastor, aqui é uma chave, isso faz muito tempo, viu, irmãos, não é o gás natural de hoje, não, agora ele já faz a conversão automática, né, da gasolina para o gás, ele tem que rodar um tempo com a gasolina, depois vai para o gás, enfim, na época era uma chave seletora que você tinha que botar, aqui, pastor, gás, gasolina, o senhor não se preocupe não, que a gente chega lá em Maceió tranquilo, beleza, entrei no carro, 15 minutos depois, prego no meio da rua. Foi o que aconteceu, cara. Ele disse, eita, pastor, eu botei na gasolina e estava na reserva. Eu falei para o infeliz, para botar gasolina no carro. Bota gasolina, é mais seguro, rapaz. Beleza, não vai rodar na gasolina, mas deixa uma gasolinazinha aí, bicho. Errou o botão, a gente ficou com a pane seca no meio do caminho. Irmãos, o que eu vejo de crente com pane seca? A gente senta, qual é o problema que está abalando a tua vida? Pastor, irmãos, eu conheço casais que estavam querendo divorciar porque o marido colocava o ar-condicionado no 18 e a mulher achava frio demais. Ela disse, eu não aguento mais viver com esse homem, não. Isso é um satanás. Homem, irmãos, cuidava de tudo dentro de casa, mas o ar-condicionado ficava no 18 e se incomodava a mulher, disse, não aguento viver com esse homem, não, esse ar-condicionado é muito gelado, eu vou procurar outra pessoa para a minha vida. Alguém que cuide de mim. Eu disse, por causa do ar-condicionado? Eu sei, irmãos. Deixa eu lhe dizer, uma vida na carne vai afetar completamente a tua percepção. Já viu um caba bêbado, irmãos, o que acontece? Uma pessoa que está embriagada, normalmente ela é a pessoa mais rica, mais bonita e mais inteligente de um determinado lugar. Afeta a percepção daquela pessoa, e ela começa a enxergar em uma realidade deturpada. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Meu amigo... Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ver problemas grandes, bem pequenininhos. Ela vai dizer, é só você, rapaz, vem aqui contra mim para ver uma coisa. Eu estou cheio da força do Senhor. Eu estou consciente do reino lá de cima e não do daqui de baixo. Eu não estou pregando para você, irmãos, uma coisa utópica ou que tem que ser muito grande para alcançar. Irmãos, qualquer um cheio do Espírito reage do mesmo jeito. É por isso que Jesus disse assim, eu vou deixar o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Vocês um dia, falando para os discípulos, vão colocar vocês diante de tribunais. Vão colocar vocês com vontade de matar gente com sangue na boca mesmo, para lhe prender e lhe torturar. Mas eu vou dar para vocês uma sabedoria que vocês não entendem. E eu vou dar para vocês uma boca que ninguém vai poder resistir. Atos capítulo 4, está lá, Pedro e João. Um pescador, irmãos. 2 homens com experiência no mar. Colocados diante das pessoas mais inteligentes da época. Os principais juízes da época. Gente inteligente
altissimamente inteligente. E diz assim para eles: vocês parem de pregar isso que vocês estão pregando, senão a gente mata vocês. Pedro fica de pé e diz assim: ei, julgai vós mesmos, já que vocês são tão inteligentes. É melhor obedecer vocês ou obedecer Deus? Porque tem uma coisa: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Nós pregamos a ressurreição porque Jesus ressuscitou. Um juiz olha para o outro e diz assim: será que esses caras tiveram com Jesus mesmo? Eles estão falando de um jeito, de alguém que realmente teve uma experiência com o Jesus que ressuscitou. Talvez você está aqui e está dizendo: mas eu não tive essa experiência de ver o Jesus que ressuscitou. Você não precisa ter. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu, irmão. Se você tiver uma experiência com o Espírito Santo, você vai ter a convicção do Cristo ressurreto, que uma pessoa jamais poderia ter, sem a obra desse Espírito. Agora, mais uma vez, o que o Senhor vai fazer por mim, pastor? Eu vou te dar a oportunidade para ficar cheio do Espírito Santo. Se você está aqui hoje à noite e nunca foi batizado no Espírito Santo, não fala em outras línguas, e você diz: eu quero essa experiência que o pastor está falando. Eu poderia falar de outra forma, irmãos, de uma forma mais organizada, mas eu quis deixar o Espírito Santo livre para falar o que ele quer falar sobre ele mesmo hoje à noite. Mas você precisa sair daqui cheio do Espírito. Precisa, é uma necessidade. Jesus disse que a gente tinha que ser revestido de poder, irmãos, para testemunhar de forma eficaz de Jesus. Se os discípulos precisaram estar cheios, nós também precisamos. Sabe que, irmãos, o que essa sociedade precisa não é de um grande movimento filantrópico, não. O que eles precisam é de crentes cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, a gente vai resolver problemas que a gente não resolveria de outra forma. O que diferencia a igreja, irmãos, é a presença de Deus em nós. Ah, meu Deus do céu. Irmão, sabe que a diferença é que, por exemplo, a gente está aqui no ventilador, é bom demais. Mas se esse lugar tivesse fechado com ar-condicionado, lá fora, calor, os irmãos já estão querendo ir para os próximos. Avisa para o dono que a gente está querendo ir nos ar-condicionado, né? Mas, irmãos, o ar-condicionado, ele não joga para dentro o vento que está fora, não. É o vento que está fora, mas é tratado. De uma forma que você entra num ambiente, num espaço, e o ambiente muda completamente. O Espírito Santo, irmãos, ele está aqui na terra, mas para fazer você respirar o ar do céu. Coisas que você tem ouvido aqui, irmãos, que o Senhor tem trazido como alimento para você, vão começar a deixar de ser apenas experiência de outros. Ele quer que seja experiência na sua vida, e é por meio da obra do Espírito Santo. Agora, ele vai se manifestar pela fé. Lembra do que eu disse do stand-by? Que tal dizer: Espírito Santo, eu estou pronto, faça o que você quer. Não vou comandar o Espírito Santo, não sou eu que uso o Espírito Santo, é ele que nos usa. Mas uma vez que eu estou cheio do Espírito Santo, eu me coloco em uma posição onde eu estou permitindo que ele faça aqui na terra o que ele já fez nos céus um dia. Gênesis 1:3, eu vou finalizar com isso. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas a Bíblia diz no versículo 2 que o Espírito Santo estava pairando. Deixa eu te dizer uma coisa: ele está pairando sobre a tua vida, ele está pairando sobre as áreas da tua vida que não estão funcionando. O Espírito Santo está vendo o caos, o Espírito Santo está vendo o problema. Não pensa que os olhos de Deus estão longe, não. Os olhos de Deus estão olhando para você, para se mostrar forte para você, para te ajudar na tua dificuldade. Mas ele está esperando, irmãos, uma palavra de fé sair da sua boca, para que ele possa operar poder. Hoje à noite você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo. Hoje à noite, coisas do Espírito que não funcionaram por anos aí, irmãos, as teias de aranha vão sair. E essa casa vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. Esse poder que traz cura, suprimento, salvação, o que quer que você precise. Quantos aqui estão prontos para isso, irmãos? De verdade. Não é uma experiência sensorial, não. Aqui, nos 5 sentidos, não. É algo espiritual, mas que vai afetar a tua vida. Paz, alegria e justiça. A Bíblia diz que é obra do Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Eu quero saber primeiro, porque eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente. Você vai ser cheio do Espírito, vai falar em outras línguas.
E essa é a experiência mais valiosa que esse evento pode causar para você. Se você não ora em outras línguas e quer, agora se não quiser, não venha não, mas se você quer, você vai sair daqui completamente cheio do Espírito. Existe alguém? Vem aqui na frente, se você está aqui, nunca, vem aqui na frente. Venha, rapaz, não perca a oportunidade não. Vai ser cheio. Tem mais alguém? Pode me ajudar a afastar o púlpito? Pode vir, tem mais alguém? A senhora quer ficar sentada? Pode ficar sentada, não tem problema não. Não, mas na cadeira é melhor, né? Quem mais quer ser cheio do Espírito? Vem aqui à frente, não perca tempo não. Grupo de louvor, pode subir aqui, por gentileza. Pode fazer uma fila, pode vir para cá.